Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Prece Chico Xavier. É uma alegria muito grande estarmos aqui todos juntos, seja quem está presencial, ou quem está no virtual, ou quem está aqui, né, os espíritos desencarnados que também nos acompanham. Hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante, né, que diz respeito a todos nós. Nós vamos falar sobre felicidade. E felicidade diz respeito a todos nós, né? Quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Independente de como a pessoa busca a felicidade, todo mundo quer ser feliz. Então, o tema da nossa conversa hoje vai ser: feliz ou infeliz? A escolha é nossa. Próximo slide, por gentileza. Então, gente, se você sair por aí perguntando para as pessoas, você é feliz? Tá? Vai ter muita gente que vai dizer assim, olha, eu queria muito ser feliz, mas sabe o que é? Aconteceu tal coisa na minha vida, é por causa disso eu não sou feliz, né? Então todo mundo tem uma desculpa assim, não, eu seria feliz se não tivesse acontecido tal coisa, se tal pessoa não tivesse feito tal coisa comigo, né? Então, quando a gente é infeliz, a gente tem, né, uma tendência a sempre botar a culpa fora, né? Botar a culpa da nossa infelicidade em circunstâncias externas. Tipo assim, né? Eu queria ser feliz, mas eu não ganhei tanto dinheiro quanto eu queria. Ou eu queria ser feliz, mas sei lá, aquele casamento não deu certo, aquele emprego não deu certo, né? Eu não dei certo com a minha família, sei lá, né? Então a gente costuma querer botar a culpa sempre nas circunstâncias externas, né? Ah, não, mas eu queria ser feliz, mas eu tenho tal problema. Você não sabe do problema que eu passei, você não sabe da doença que eu enfrentei, né? Você não sabe do defeito que eu tenho, e aí por isso que eu não consigo ser feliz, né? Mas a verdade é o seguinte: se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que todo mundo passa por dificuldades, tá? Não é só a gente que está passando por dificuldade. Olha ao seu redor, você vai ver que todo mundo está passando por dificuldade. E a verdade é o seguinte: tem pessoas que passam por dificuldades muito maiores que a nossa, tá? Então, assim, se você hoje se alimentou, você está melhor do que muita gente no mundo que está passando fome, não é verdade? Então, tem pessoas que passam por dificuldades muito maiores do que as nossas. E tem pessoas que, mesmo passando por dificuldades maiores do que a nossa, conseguem dar a volta por cima. Tá? E conseguem ser felizes e alcançar o sucesso na vida, o sucesso assim no sentido amplo. Não estou falando só do sucesso profissional, não, mas espiritual, né? Como pessoa, como desenvolvimento pessoal, tá? Então eu queria trazer alguns exemplos para mostrar como que tem pessoas que diante das dificuldades desistem, abaixa a cabeça e desiste. Ah, eu não vou ser feliz porque eu tive tal dificuldade. E tem pessoas que passam pela mesma dificuldade ou pior, continuam com a cabeça erguida, dando o seu melhor para alcançar a felicidade, tá? Então, um exemplo que eu queria trazer, que é até uma história um pouco triste, né? Tem um livro da Ivone Pereira, né? Na verdade, o livro foi psicografado pela Ivone Pereira, né? É do espírito Camilo Castelo Branco, psicografado pela dona Ivone Pereira, que chama Memórias de um Suicida, tá? Só falar para vocês que essa senhora que está aparecendo aqui no slide não é a Ivone Pereira, tá, gente? É outra pessoa, eu já vou falar dela. Deixa eu falar primeiro do livro, depois eu conto para vocês quem é essa senhorinha aqui. A dona Ivone Pereira, como talvez vocês saibam, é uma das mentoras espirituais da Casa da Prece Chico Xavier. E ela psicografou vários livros, né, importantíssimos, né, no trabalho, no movimento espírita, né, um livro chamado Memórias de um Suicida, que conta a história de um escritor português chamado Camilo Castelo Branco. Assim, eu não vou dar spoiler, né, até porque eu quero que vocês algum dia, né, possam vir a ler o livro, então eu não vou dar spoiler, mas só dizendo mais ou menos, né, que o Camilo Castelo Branco, ele tem um problema na visão, que ele acaba ficando cego, e ele meio que entra em desespero, sabe? Ele fica arrasado com aquilo, porque ele era um escritor, né? Ele era um escritor famoso e tal, e para ele um escritor ficar cego era o fim do mundo. E aí ele fica muito, muito arrasado, e isso misturado com outras coisas, ele acaba tirando a própria vida. E aí o livro conta como que ele acaba indo por um umbral, mas assim, só para vocês saberem, apesar de ser uma temática pesada, vai ter um final feliz, ele vai alcançar a redenção. Eu não vou contar toda a história, mas da mesma forma que o André Luiz no Nosso Lar vai para o umbral, mas ele é resgatado e consegue se redimir, o Camilo Castelo Branco também, embora ele tenha ido para o umbral, ele vai ser resgatado, vai conseguir se redimir. Então aqui a gente vê uma história de alguém que, diante de um problema, que era deficiência visual, né? Ele se desespera, ele diz, não, isso aqui é o fim do mundo, né? Como é que eu vou ser feliz? Eu perdi minha visão, como é que eu vou ser feliz? Para ele, aquilo ali é o fim do mundo. Mas agora eu queria comparar isso com a história de outra pessoa, tá?
Essa senhora que está aparecendo aqui, que vocês estão vendo na foto, é a Helen Keller, tá? Ou Helen Keller, que foi uma americana que nasceu no final do século XIX, e ela era cega e surda, tá? Além de ser deficiente visual, ela também era deficiente auditiva, então ela não enxergava e também não escutava. Então eu trouxe ela para comparar, porque assim como o Castelo Branco, ela também teve que enfrentar a cegueira. Só que no caso dela, ela passou por uma dificuldade maior, porque não foi só cegueira, era cegueira e surdez. Só que ao invés de desistir, ao invés de achar que aquilo ali era um motivo, minha vida acabou, como é que eu vou ser feliz? Ela manteve a cabeça erguida, e mesmo sendo cega e surda, mesmo sendo deficiente visual e auditiva, ela resolveu que ela não ia desistir, e que ela se esforçar para ter sucesso na vida e para ser feliz. Então ela foi estudar, né, aprendeu a ler braille, ela aprendeu a se comunicar através do toque, através da mão, né, porque já que ela não conseguia nem ouvir, nem ver, ela aprendeu um jeito de ir tocando na mão das pessoas para se comunicar, ela aprendeu a ler braille, e ela foi fazer faculdade, e ela fez faculdade de artes, e ela se formou, e ela se tornou a primeira pessoa cega e surda a se formar na faculdade. Tá? Depois de se formar, ela virou escritora, ela virou ativista, ela chegou a ser indicada 2 vezes para o Prêmio Nobel da Paz, e além disso, ela também era espiritualista. Então a gente vê uma pessoa que, mesmo passando dificuldades, às vezes a gente fala assim: Estevão, eu queria ser feliz, mas como é que eu sou feliz? Como é que eu vou ser feliz com essa dificuldade que eu tenho, com esse problema que eu tenho? A gente vê aqui, né? Qual é a sua desculpa? Ela teve dificuldades maiores do que muitos de nós aqui, e mesmo assim, né? Olha quanta coisa ela conseguiu alcançar na vida, e ela acabou virando um exemplo para as pessoas, né? Exatamente por ela ter essas dificuldades, ela virou um exemplo do que o ser humano é capaz de fazer, apesar de todas as diversidades, tá? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Uma pergunta inusitada. A pergunta é o seguinte: vocês alguma vez já viram um escravo filósofo? Vocês já viram um escravo filósofo? Pois bem, eu trouxe aqui o nome do Epícteto, tá? O Epícteto foi um filósofo grego da Grécia Antiga que foi morar no Império Romano. E naquela época existia escravidão e ele se tornou escravo, ele foi escravizado. E durante muitos anos da vida dele, ele foi escravo, tá? E quando ele era escravo, ele apanhava tanto, mas ele apanhava tanto, ele era espancado, ele apanhava tanto que quebrou, a perna dele quebrou várias vezes, ele já não conseguia mais andar direito. Então ele andava mancando, ele andava com uma muleta, tá? Mas apesar de todas essas dificuldades, né? Ao invés de desistir, ao invés de abaixar a cabeça e falar, eu nunca vou ser feliz, eu sou um escravo, eu vou desistir da minha vida, né? Eu estou sendo escravizado, não tem mais o que fazer. Ao invés disso, ele manteve a cabeça em pé e pensou assim, não, eu vou dar a volta por cima, eu mereço ser feliz, eu vou me esforçar. Cara, ele deu um jeito de começar a estudar, mesmo sendo escravo. Ele deu um jeito de arrumar livros, ele começou a ler, ele começou a estudar e ele virou um filósofo. E mesmo sendo escravo, ele virou filósofo e ele acabou se tornando um dos maiores filósofos de uma corrente filosófica chamada estoicismo. E até hoje ele é visto como um dos maiores filósofos estoicos de todos os tempos, tá? E depois de ter essa carreira como filósofo sendo escravo, depois de muitos anos, ele finalmente foi liberto. Ele conseguiu ganhar a liberdade dele, tá? Então ele foi liberto, ele deixou de ser escravo e alcançou a liberdade. E olha a frase que ele disse. Ele disse a seguinte frase: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Próximo slide, por gentileza. Então, gente, eu acho que quando as pessoas falam sobre felicidade e infelicidade, eu acho que a primeira confusão que a gente tem que deixar bem claro aqui é a gente entender que o mundo material não foi feito para nos fazer feliz, tá? O mundo material ele pode ser um mundo de prova, de expiação, mas assim, a matéria, ela não foi feita para nos dar uma felicidade eterna, tá? Então, às vezes, quando uma pessoa materialista, ela acha que só existe matéria, ela vai buscar felicidade na matéria, porque ela acha que só existe matéria. Então, essa pessoa ela vai achar que as únicas alegrias que existem são os prazeres materiais. E antes da gente apontar o dedo e falar, seu pecador, você está procurando os prazeres materiais, você é o pecador. Mas, gente, às vezes é por ignorância, não ignorância no sentido de burro, mas é tipo assim, a pessoa só conhece a matéria. Para ela só existe matéria. Aonde que ela vai buscar felicidade? É lógico que ela vai procurar felicidade no mundo material. Para ela só existe um mundo material. Ela não conhece mais nada. Então tem pessoa que o único prazer que a pessoa conhece na vida inteira são os prazeres materiais.
E ela não conhece nenhum outro prazer. Ela não conhece nenhum outro tipo de felicidade. Ela não sabe que existe uma felicidade espiritual. Então, é lógico que a pessoa vai passar a vida inteira buscando prazeres materiais. Não que, ó, você é um pecador malvado. Mas é o único prazer que a pessoa conheceu na vida, foi esse. Ela nunca foi apresentada a uma felicidade do espírito, que às vezes a pessoa nem sabe que o espírito existe. Mas a verdade é o seguinte: o espírito é eterno, ele dura para sempre. Enquanto que os prazeres materiais, eles são efêmeros, eles são temporários. Então, como o espírito é eterno, ele dura para sempre, mas os prazeres materiais, eles duram só um pouquinho, o espírito nunca vai ser verdadeiramente satisfeito com os prazeres materiais, ele nunca vai conseguir satisfazer, porque eles sempre vai durar mais do que esses prazeres, porque o espírito é eterno, mas os prazeres materiais duram só um pouquinho. Então, ele sempre vai estar sentindo vazio. Acaba aquele prazer, ele sempre vai querer mais. E ele nunca vai conseguir se satisfazer plenamente, porque ele continua existindo mesmo depois dos prazeres. Tá dando para entender, gente? Então, como a nossa essência é espiritual, a única felicidade verdadeira que o espírito pode ter é a felicidade espiritual. Só isso que vai satisfazer de verdade. A única coisa que pode satisfazer eternamente o espírito são as coisas eternas, porque o espírito é eterno, né? A felicidade do espírito. Além disso, gente, se felicidade fosse algo material, os desencarnados iam estar numa situação muito complicada, né? Porque se você precisasse da matéria para ser feliz, como é que um desencarnado ia ser feliz? Eu ia desencarnar e falar, gente, desencarnei. Não tem mais como enriquecer, não tem mais como ser feliz. Mas, na verdade, a gente vê o contrário. Na verdade, a gente vê espíritos desencarnados que são muito felizes. Aqueles que já encontraram, né, a iluminação espiritual, a paz espiritual, o amor ao próximo. Aqueles espíritos mais evoluídos, eles são muito mais felizes do que a gente. E eles são desencarnados. Eles não têm a matéria. Né? Então, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá, capítulo 5, item 20, o título do item é A Felicidade Não é Deste Mundo, ou seja, a felicidade não é do mundo material. Porém, gente, vocês devem estar se perguntando, Estevão, por que, que tem um papagaio nesse slide? O que, que o papagaio tem a ver com isso? Gente, eu queria contar para vocês uma historinha, tá? Que é assim, era uma vez um monge muito sábio ele estava viajando pelo interior a pé, tá? E ele, naquela região do interior, ele era muito querido, ele era muito admirado, o povo gostava dele, ele era muito amado, ele era tratado com muito carinho, né? E aí ele estava passando perto de uma fazenda muito grande, de um fazendeiro muito rico, e quando os servos souberam, eles foram correndo contar para o patrão deles, ô, patrão, né, para o fazendeiro, dono da fazenda, ô, patrão, sabe aquele monge famoso que todo mundo fala? Ele está passando a pé aqui perto da fazenda. E aí o fazendeiro fala, então chama ele aqui para almoçar com a gente, né? Vai ser uma honra receber ele. Então o fazendeiro, muito rico, recebe o monge em sua casa para um almoço, para um grande banquete, e o fazendeiro ele queria mostrar o quão rico ele é. Então, para se mostrar o quão rico ele é, ele começou a mostrar quantos animais ele tinha. Ele falou: olha, seu monge, olha quantas cabeças de gado eu tenho, olha quantas galinhas eu tenho, olha quantos porcos eu tenho, olha quantos cachorros e quantos gatos eu tenho, né? Olha quantas vacas eu tenho, né? Ele queria mostrar todos os animais que ele tinha. E aí eles almoçaram, né? Ele serviu um grande banquete lá, falou: ah, seu monge, uma honra muito grande receber você aqui. Eles comeram bastante. E aí, quando acaba o almoço, né? Às vezes, quando acaba o almoço, a gente continua sentado na mesa e fica batendo papo, né? O pessoal gosta de bater papo depois que você acabou de comer, né? Fica lá batendo papo. E aí, papo vai, papo vem. E aí, o fazendeiro ele falou pro monge: ele falou assim: ô, seu monge, eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu tenho aqui na minha fazenda um papagaio, mas esse papagaio é diferente. É um papagaio especial. Ele é diferente de todos os papagaios do mundo. Sabe por quê? Porque esse meu papagaio, ele só come pimentão verde. Só. Ele não come mais nada. Só pimentão verde. E aí o monge falou assim: não existe papagaio assim, isso é impossível. E o fazendeiro falou: não, eu tô te falando, eu tenho um papagaio que a única coisa que ele come é pimentão verde. E aí o monge ele falou: olha, com todo respeito, mas eu conheço os papagaios, eu sei o que os papagaios comem. Os papagaios eles não gostam de pimentão porque é muito ácido para eles. Eles não comeriam algo tão ácido assim. Os papagaios eles têm uma preferência pelas frutas mais doces, como por exemplo o mamão. Né? Os papagaios adoram comer mamão, mas um papagaio não vai comer pimentão verde. E aí o fazendeiro falou: você não acredita em mim? Então vem cá que eu vou te mostrar, né? Eu vou mostrar para você. E aí ele foi lá, mostrou para o monge, e ele mostrou um papagaio dentro da gaiola. Dentro da gaiola tinha uns pedacinhos de. A gaiola estava trancada, né? Dentro da gaiola tinha uns pedacinhos de pimentão verde, e realmente o papagaio estava lá comendo o pimentão verde. E aí o monge ele perguntou assim: alguma vez esse papagaio já saiu dessa gaiola? E o fazendeiro falou: não.
E aí o monge fez a seguinte pergunta: alguma vez vocês deram para ele alguma outra coisa que não seja pimentão verde? Ou vocês só dão para ele só pimentão verde? E aí o fazendeiro respondeu: a gente nunca deu mais nada para ele. A única comida que a gente já deu para ele foi pimentão verde. Nunca servimos nenhuma outra comida para ele. E aí o monge, sem falar nada, foi lá, abriu a gaiola, soltou o papagaio. Vai, papagaio, voa. E o papagaio voou e foi embora, né? Foi embora, tchau. E aí o fazendeiro falou: que isso? O que você fez? Você soltou o papagaio? E aí o monge ele respondeu: olha só, o papagaio ele só estava comendo pimentão verde porque ele não conhecia nenhuma outra comida. Ele não conhecia uma fruta doce como o mamão. Como ele a única comida que ele conhecia era pimentão verde, ele achava que essa era a única alegria da vida, era comer pimentão verde. Mas agora que eu libertei ele está livre para voar, ele vai poder voar aqui por essa floresta aqui, e ele vai conhecer a felicidade de comer uma fruta doce, como um mamão. Agora que ele está livre. E aí ele vai descobrir que esse mamão é muito melhor que o pimentão verde, ele nem vai mais querer saber de pimentão verde. E ao monge ele fala assim: da mesma forma que esse papagaio estava preso na gaiola e ele só comia pimentão verde porque ele achava que essa era a única alegria da vida, da mesma forma a maioria dos seres humanos estão presos na prisão das ilusões da matéria. E eles só buscam os prazeres da matéria porque eles acham que os únicos prazeres que existem são os prazeres da matéria. E da mesma forma que eu libertei o papagaio para ele poder voar livre e provar a doçura dessas frutas doces como o mamão, eu gostaria muito de poder libertar os seres humanos da sua prisão materialista, para que a sua alma pudesse voar voos mais altos e provar os frutos doces da verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual. E quando eles conhecerem a felicidade espiritual, eles não vão mais querer saber dos prazeres ácidos, né, da matéria. E aí o fazendeiro respondeu: olha, muito bonito que você falou, muito legal que você falou, mas agora tu me deve um papagaio, hein? Eu, hein? Gente abusada. Cada um que me aparece. Próximo slide, por favor. Então, gente, o segundo erro é que as pessoas acham que a felicidade é algo externo. As pessoas sempre acham que a felicidade está lá fora, lá longe. Ah, se eu tiver aquele emprego que eu não tenho, eu vou ser feliz. Se eu me casar com aquela pessoa lá longe, eu vou ser feliz. Se eu ganhar aquela loteria lá, eu vou ser feliz. Aí você sempre olha para fora. Olha, eu preciso desse carro, eu preciso desse emprego, eu preciso me dar bem com tal pessoa. Eu preciso... E aí as pessoas acham que a felicidade é algo externo, tá? Mas no Evangelho de Jesus e no Espiritismo, nós vamos descobrir que a felicidade é algo interno, que vem de dentro, no sentido que vem do próprio Espírito, tá? Então, se a nossa felicidade dependesse de qualquer coisa externa a nós, então nós estaremos sempre presos a essa tal coisa. Seria uma dependência perpétua. Então, se você precisasse de dinheiro para ser feliz, você ia ser escravo do dinheiro. Você ia ter que passar todas as suas vidas buscando dinheiro. E mesmo que você conseguisse ficar muito, muito, muito rico, algum dia eu vou morrer. E aí na próxima encarnação eu ia ter que buscar enriquecer de novo, para morrer de novo. E aí depois na próxima encarnação ter que matar de trabalhar para ganhar dinheiro de novo, né, gente? Só para abrir um parênteses aqui, gente. Se dinheiro trouxesse felicidade, não ia existir nenhum rico triste. Se dinheiro trouxesse felicidade, todo rico ia ser feliz de verdade, certo? Mas se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que existem pessoas que são ricas e famosas e às vezes tem uma vida conturbada, às vezes tem depressão, às vezes tem ansiedade, às vezes caem em vícios terríveis, às vezes tem problema com a família, tá? Às vezes são até pessoas, a gente vê pessoas, artistas ricos e famosos que tiram a própria vida, né? O que tem situações tão complicadas. Então é muito fácil mostrar que o dinheiro não garante felicidade. É só você ver pessoas ricas, né, que não estão felizes. Então, se a felicidade depender de algo fora da gente, a gente sempre vai depender daquilo. Nós não sempre vamos ser escravos, ou seja, eu me torno escravo daquilo porque eu acho que eu preciso daquilo para ser feliz. Sem aquilo, entendeu? Isso pode ser uma pessoa, pode ser uma substância, pode ser um objeto, pode ser uma situação, pode ser um emprego, qualquer coisa que o ser humano resolveu se apegar. Mas, pensa aqui comigo. Se Deus colocou a felicidade dentro da nossa alma, então só assim nós podemos ser verdadeiramente livres. Porque se eu encontrar felicidade em mim, então eu não preciso de mais nada. Então eu não dependo de mais nada. Eu não dependo da aprovação das pessoas, eu não dependo de um emprego, eu não dependo de um carro, eu não dependo de dinheiro. Se a felicidade vem de dentro de mim, só agora eu sou livre, porque eu não dependo de mais nada para ser feliz. Eu encontro a felicidade dentro de mim mesmo, tá? Mas para você encontrar felicidade dentro de si mesmo, você tem que ter muita paz de espírito,
tá? É necessário ter muita paz interior para você poder estar feliz com você mesmo, né? E aí o espírito, assim, o espírito que conseguisse encontrar a felicidade na sua própria paz superior, ele estaria completo, ele é independente, tá? Ele é autossuficiente, ele não depende de algo externo a ele. Ele mesmo já está completo. E aí ele pode compartilhar a sua felicidade com os outros. Então, quando a gente diz a felicidade é algo interior, vamos lembrar que no Evangelho de Lucas, Jesus falou: em verdade vos digo, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é tipo o paraíso? Então, ele não está falando que o paraíso é algo externo, algo lá longe. Ele está falando claramente, claramente. O reino de Deus, essa felicidade eterna, é algo que está dentro de vós. E ele diz dentro, tá? Não no sentido de dentro do corpo, mas dentro de vós no sentido de que está lá no interior da sua alma, tá? Na essência da sua alma. Beleza? Próximo slide, por gentileza. Então, gente, não, tem que voltar um slide, acho que pulou aí. Isso, isso. Então, gente, já que nós estamos falando, né, que o tema da nossa conversa é felicidade e infelicidade, e a gente quer mostrar que somos nós que escolhemos, né? As nossas decisões, nossos pensamentos, nossos sentimentos podem nos levar a sermos felizes ou a sermos infelizes. A gente já viu que não é circunstâncias externas, não adianta também ficar botando a culpa só em coisas externas, também não é a questão material, mas vamos olhar para dentro e vamos ver, será que tem algo dentro da gente que causa infelicidade? Então, gente, os pensamentos negativos, os sentimentos negativos em geral, eles fazem muito mal, tá? No livro Ação e Reação, esse é um livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, em que o André Luiz ele vai demonstrando que os pensamentos negativos podem gerar doenças físicas, doenças do corpo. E ele vai além, tá? Ele vai fazendo uma relação, tipo assim, ele diz, olha, tal sentimento negativo pode gerar tal doença. Tipo assim, tal sentimento negativo pode gerar câncer. Tal sentimento negativo pode gerar essa doença aqui. Né? Tal sentimento negativo pode gerar depressão. Tal tipo de comportamento pode gerar ansiedade. E ele ainda vai mostrando qual coisa negativa que você faz vai gerar qual doença no seu corpo. Né? Então, realmente é bem que nem esse título aí, né? Ação e reação. Então, para mostrar como que muitas vezes somos nós que estamos criando nossa infelicidade, eu trouxe aqui alguns poucos exemplos de emoções negativas, né? E olha como essas são emoções negativas que uma pessoa pode cultivar ou não, mas vamos analisar como que cultivando essas emoções, nós vamos estar criando a nossa própria infelicidade. Então pensa na inveja, né? Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro agora de cabeça qual capítulo que é, mas tem uma passagem que é dito que o invejoso, ele nunca está feliz. O invejoso ele não vai conseguir ser feliz, porque o invejoso ele sempre vai achar alguém que tem algo mais do que ele. Então ele vai estar sempre inquieto, ele vai estar sempre olhando para o lado, sempre se comparando com os outros. E aí quando ele consegue algo que outra pessoa tinha, a felicidade dele vai durar muito pouco, porque daqui a pouco ele já está invejando outra coisa que outra pessoa tem. Então, a pessoa invejosa, ela não vai conseguir ser feliz. Ela está sempre querendo mais, sempre querendo o que o outro tem, sempre nesse estado de desespero. Ela só vai conseguir ser feliz quando ela abandonar essa inveja, né? Ou pensa no caso dos ciúmes, né? Aqui eu pensei eu pensei nos filmes doentio, né? Tem uma história que é daquele escritor, o Mário Vargas Llosa, né? Que se pronuncia Mário Vargas Llosa, ele é peruano. Ele foi um escritor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas o que pouca gente sabe é que ele teve uma infância muito conturbada, muito, porque o pai dele tinha um ciúmes doentio, doentio. Quando o pai dele se casou com a mãe dele, o pai dele tinha um ciúmes tão doentio que ele resolveu prender a esposa dentro da casa, mas prender mesmo, trancar a casa, trancar as janelas, sabe? Tipo um cárcere, como é que se diz? Cárcere privado. E ele trancou ela na casa e ela não deixava ela sair de casa de jeito nenhum, por um ciúmes doentio, tudo trancado. Ela era literalmente uma prisioneira do marido dela, né? E aí um dia ela pegou o filho, né? O Mário Vargas Llosa, que depois iria crescer e virar autor, e fugiu com ele, né? Aí você vê, gente, como que um homem desse vai conseguir ser feliz com filmes desse? Como que ele vai ter um casamento feliz assim, que ele acha que ele tem que tratar a esposa como uma prisioneira? Não tem como ser feliz assim. Tá vendo como é a pessoa causando a sua própria infelicidade? Ao invés de conseguir segurar a esposa, prender a esposa, ela acabou fugindo, lógico, né? Um cara doido desse, ela fugiu, né? Ou a raiva, o ódio, gente, a pessoa que está com raiva, com ódio, ela não é feliz. Presta atenção. Quando uma pessoa é tomada pelo ódio, você não vai ver ela sorrindo, você não vai ver ela calma, você não vai ver ela em paz. A pessoa que sente ódio, ela não tem paz.
ela está sempre estressada. O ódio gera estresse, gera preocupação, gera tensão. Você não vê mais a pessoa feliz, você não vê mais a pessoa alegre, você não vê mais a pessoa sorrindo. É tão óbvio que raiva e ódio faz mal. É tipo assim, eu tô quase que chovendo molhado. Olha o que eu tô tentando dizer. Eu tô tentando dizer que pensamentos negativos são negativos. Eu tô tentando dizer, olha, sentimentos maus fazem mal, sentimentos negativos são negativos. É quase um pleonasmo. É óbvio que coisas negativas são negativas. Eu tô chovendo molhado. Mas se é tão óbvio assim, por que o ser humano sente tanta raiva, tanto ódio, tantos ciúmes? Se o que eu tô falando é óbvio, será que o ser humano às vezes é irracional? Se é óbvio que inveja, ciúmes e ódio faz mal, por que tem tanta gente que sente essas coisas? Será que a gente se acha racional, mas na prática a gente não é tão racional assim? Ou então o desejo de vingança também deixa a pessoa num estado horrível, um estado muito triste, não traz felicidade. A pessoa com desejo de vingança, ela nunca está feliz, a vingança nunca é plena. Quando a pessoa se vinga, quando ela finalmente consegue se vingar, ao invés de sentir menos ódio, ela passa a sentir mais ódio ainda. Ela vai querer se vingar de novo. A vingança nunca tem. A pessoa que se vinga, ela continua querendo se vingar, se vingar, se vingar. E ela nunca para. E a única solução para sair dessa prisão seria perdoar. Só o perdão consegue fazer com que a pessoa pare de odiar. A vingança não consegue curar o ódio. E também o orgulho e a vaidade. A pessoa que é muito orgulhosa, muito vaidosa, qualquer coisinha ela se sente ofendida, entendeu? Qualquer coisinha ela fica com orgulho ferido. Próximo slide, por favor. Alguns outros, né? Eu poderia continuar aqui, gente, a gente poderia ficar a noite inteira falando de sentimentos negativos que fazem mal, né? Pensa como que o estresse faz mal e causa doença, como que a preocupação excessiva pode causar ansiedade, como que o pessimismo faz mal e bota as pessoas para baixo, né? Como que o apego, a pessoa que se apega muito a alguma coisa, quando ela perde, ela acha que é o fim do mundo. Se você apega demais ao dinheiro, se o dinheiro acabar, você vai achar que é o fim do mundo. Você se apega demais a um casamento, se o casamento acabar, você vai achar que é o fim do mundo. Né? Então, olha como o apego causa sofrimento, abaixa a autoestima e o egoísmo. Né? O livro dos Espíritos diz que o egoísmo é a fonte de todos os vícios e que ele diz que a gente deveria destruir o egoísmo se a gente quiser assegurar a nossa felicidade. Tá? Próximo slide, por gentileza. Não, acho que pulou um. Isso. Aí, gente, além desses sentimentos negativos, pensamentos negativos, outra maneira pela qual as pessoas criam a sua própria infelicidade são com vícios, né? Hábitos negativos. Né? Então, quantas pessoas a gente não vê que tiveram várias oportunidades na vida, mas acaba prejudicando a sua própria vida por causa de um vício, né? Olha como os vícios fazem mal. E veja como, nesse caso, é a pessoa fazendo mal a si mesmo. A pessoa não vai poder botar a culpa na vida e falar, eu não sou feliz por causa da vida, por causa da sociedade, por causa do governo, por causa da minha família, porque eu fui incompreendido. Não, no vício é a própria pessoa que está se fazendo mal, né? E mais uma vez, por que a gente faz mal a nós mesmos com esses vícios? Então, eu trouxe uma frase do Chico Xavier em que ele diz o seguinte: somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Ou seja, a gente, né? Eu posso escolher meus atos, eu tenho livre-arbítrio, mas depois que eu crio um vício, eu posso acabar virando escravo dessas consequências. Né? E aí, quanto mais eu transgredir as leis de Deus, mais eu vou ter que me esforçar para me libertar daquela escravidão, daquele vício. Próximo slide, por favor. Bom, como a gente está aqui para falar que o ser humano cria a sua própria infelicidade, o ser humano também pode criar a sua própria felicidade. Essa é a boa notícia, né? Você estava horrorizado, pensando assim, ai meu Deus do céu, ele falou do estresse, eu sou estressado demais, isso vai fazer mal para a saúde. Gente, calma, calma. Tem uma boa notícia. A boa notícia é que se nós podemos construir nossa própria infelicidade, nós também podemos construir nossa própria felicidade. E é tão óbvio, tão evidente que sentimentos bons fazem bem. É quase chovendo molhado. Sentimentos positivos trazem coisas positivas, fazem bem. Vamos pensar como as seguintes emoções fazem bem. Lembra que eu falei que o orgulhoso, qualquer coisa ele se sente ofendido, ele fica com orgulho ferido? Mas se você é uma pessoa humilde, você não está tão preocupado assim com o que as pessoas pensam de você, tá? Isso não significa que, eu sou bobo, eu sou trouxa, eu deixo as pessoas pisarem em mim. Não é isso. Eu posso ter consciência do meu próprio valor, mas eu não estou buscando a aprovação dos outros. É nesse sentido que eu sou humilde. Não humilde no sentido de que as pessoas podem pisar em mim e que tá tudo bem, mas no sentido de que eu não estou tão preocupado assim com o que as pessoas pensam de mim. Então, se eu descobrir que estão falando mal de mim, tudo bem, é a opinião deles. Então, na humildade, eu não preciso sofrer quando as pessoas não concordam comigo, quando as pessoas falam mal de mim. Né? Eu lembro do Chico Xavier, quando alguém criticava ele sempre dava um jeito
né? E aí ficava bem claro que ele não estava magoado com aquilo. Ou a gratidão, olha como a gratidão traz felicidade, né? Eu não lembro onde que eu li uma frase, não sei se eu vi essa frase pregada na parede, em algum lugar, em algum restaurante, em alguma cafeteria. Eu acho que em algum lugar eu li uma frase dizendo assim: não são pessoas felizes que são gratas, são pessoas gratas que são felizes. Tá? As pessoas acham que primeiro eu vou ser feliz. Quando eu for feliz, eu vou ser grato a Deus. Na verdade, é o contrário. Primeiro você tem que ser grato. E aí, quando você for grato, a vida vai te dar mais motivos para você ser grato. Entendeu? Olha como faz bem a coragem, a fé, o otimismo. Olha como essas coisas vão nos ajudar até a ter sucesso na vida. Sucesso em todos os sentidos, seja profissional, seja espiritual. Né? Olha como o perdão faz bem. No perdão, alguém fez algo para me magoar, mas eu perdoei. Então eu não estou mais sofrendo. Eu virei a página. Eu não estou mais magoado com isso. Então eu não sofro com isso. A pessoa me magoou, tá, mas eu perdoei, passou. Eu não preciso mais sofrer pelo passado. Agora sim eu posso me libertar do passado, né? E pensar no presente e no futuro. É o amor ao próximo, né? Não precisa nem dizer se vocês já estão há algum tempo assistindo palestra espírita, quantas palestras a gente já não viu sobre caridade, sobre o amor ao próximo. Então, o Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele diz o seguinte: a felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Lembra que a gente falou que a felicidade é interior, mas as pessoas saem por aí buscando uma felicidade externa lá fora? Próximo slide, por favor. Mais uma vez, né? A gente poderia ficar a noite inteira falando de como que nós construímos nossa própria felicidade, porque quando a gente cultiva sentimentos bons, isso só traz felicidade, né? Então, você cultiva paciência, vai ser muito mais fácil você ser feliz. Você cultiva disciplina e perseverança, vai ser muito mais fácil você alcançar o sucesso na vida, qualquer tipo de sucesso. Sucesso em relacionamento, sucesso familiar, sucesso profissional, até sucesso financeiro. Até para sucesso financeiro você tem que ter perseverança, né? Qualquer tipo de sucesso, ou sucesso espiritual, sucesso, né, na jornada espiritual. Eu quero fazer minha reforma íntima e ser uma pessoa melhor. Vou precisar de disciplina, 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 disse o Emmanuel, né? Calma e tranquilidade. Olha como isso ajuda a ser feliz. Olha, se tem uma coisa que ajuda a gente a ser feliz, é a gente ter a calma e tranquilidade, tá? O desapego, a gente já falou que o apego faz mal. A pessoa com desapego, né? Ela fala assim, olha, eu gosto muito desse laptop aqui. Mas se eu perder ele, né? Tudo bem, é o desapego, gente. É o desapego. Sabe que outro dia eu estava andando perto de um lago, e aí eu estava andando numa ponte, e lá embaixo eu conseguia ver uma tartaruga no lago. E aí eu fui descer assim para tirar uma foto na tartaruga, que hoje em dia a nossa geração tem essa mania de querer tirar foto de tudo que vê, né? Nunca eu fui tirar foto na tartaruga, meu óculos escuro caiu e caiu no lago. Eu perdi meu óculos escuro, né? Aí, desapego não significa que eu vou pegar meu óculos escuro e jogar no lixo. Não significa, tipo assim, eu não preciso de óculos escuro para ser feliz. Vou jogar meu óculos escuro no lixo. Não é isso. Tudo bem, você pode ter um óculos escuro. Desapego só significa o seguinte, tá, eu perdi meu óculos escuro, mas eu não vou ficar triste por isso. Entendeu? Não significa que, então eu não vou cuidar bem das minhas coisas, vou jogar todas as minhas roupas fora, vou jogar meu dinheiro no lixo. Não é isso, gente. É tipo assim, eu tenho coisas, mas eu não sou escravo dessas coisas. Eu posso possuir objetos, mas esses objetos não me possuem. Tá? Eu posso ser muito grato por ter um bom emprego. Se algum dia eu perder esse emprego, tudo bem, eu continuo sendo filho de Deus. Tá? E óbvio, o amor próprio, a autoestima, nossa, gente, quanto que a gente não poderia falar aqui, né? Seria até legal se tivesse alguém aqui formado em psicologia para falar como que a autoestima e o amor próprio são importantes para a nossa felicidade. Isso aí renderia muita conversa. E aí, naquele mesmo livro psicografado pelo Chico, né? Esse livro de respostas, tem várias mensagens pequenininhas, o Emmanuel ele diz: a felicidade não entra em portas trancadas. Então todo mundo fala, eu quero ser feliz. Tá, você tá dando a chance para a felicidade entrar na sua vida? Eu quero ser feliz. Alguma vez você pediu para Deus para ser feliz? Alguma vez você rezou assim, Senhor, eu quero ser feliz. O que eu estou fazendo de errado? Me ensina, eu tentei ser feliz e não consegui. Alguma vez você pediu para Deus? Não pode pedir para Deus para ser feliz. Mas por que não? Por que não? Por que não pode pedir felicidade para Deus? Que regra é essa? Aí você pergunta para a pessoa assim: você quer ser feliz? Eu queria tanto ser feliz, eu queria tanto ser feliz. Eu pergunto, mas você acha que você merece ser feliz? E a pessoa, não. Se você acha que você não merece ser feliz, você está trancando a porta para a felicidade. Você mesmo está dizendo que você não merece ser feliz. Tem gente que tem autoestima tão baixa que fala, eu não mereço ser feliz. Ué?
Agora eu lembrei daquele samba, gente. Sabe aquele samba? Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Vamos pensar assim, né, gente? Alegria. Próximo slide, por favor. Acho que voltou. E aí, né, mais uma vez, nós falamos dos hábitos negativos, vamos falar dos hábitos saudáveis. Não basta ter sentimentos bons só de vez em quando, tá? Não acho você achar assim, teve uma vez que eu fiz um ato de caridade, eu dei uma esmola, né, para um menino de rua, e achar que, nossa, agora tudo vai dar certo. Agora vai, agora sua vida muda, tudo vai dar certo. Não é assim, não. Não acho que, tipo assim, mas teve uma vez que eu rezei e eu senti amor no meu coração. Aí você acha que agora sua vida vai mudar. Não é assim, não. Não é um sentimento esporádico, não é algo que você sentiu. É um sentimento que você cultiva, são hábitos que você cultiva. Então, hábitos saudáveis. O hábito de ter uma alimentação saudável, o hábito de acordar cedo, o hábito de trabalhar, o hábito de estudar, né? O hábito de cuidar da nossa saúde mental, de cuidar do nosso espírito, né? Ou hábitos, sei lá, pode ser de tomar passe, de assistir uma palestra, de ter uma leitura construtiva, o hábito de rezar todo dia, né? Tem vários hábitos aí, mas a gente tem que transformar esse hábito em parte do nosso dia a dia, né? Não adianta você achar que você rezou uma vez e vai ser feliz. Aquilo ali tem que virar um hábito. O pensamento positivo tem que ser um hábito. Você todo dia você afirma para você mesmo, né, pensamentos positivos. Então, o grande filósofo grego, Aristóteles, né, ele disse: nós somos o que fazemos repetidamente, tá? Não é o que a gente fez uma vez. Nós somos o que nós fazemos repetidamente, várias vezes. A excelência não é um feito, mas um hábito, tá? Gente, tem outra frase famosa que todo mundo acha que é um ditado, mas na verdade é uma frase do Aristóteles. Aquele ditado é: uma só andorinha não faz verão. Vocês já ouviram? Uma só andorinha não faz verão? Todo mundo acha que é um ditado popular, mas não é. Isso é uma frase do Aristóteles também. E quando ele disse que uma só andorinha não faz verão, o que ele estava querendo dizer é que um só ato de bondade não significa nada. Que você precisa de muitos atos de bondade para então poder falar: não, agora eu sou uma pessoa ética. Tá? O Aristóteles escreveu o primeiro livro sobre ética, e o título desse livro era Ética. Próximo slide, por favor. Aí, claro, gente, não tem como, né, ter uma palestra espírita e não falar de lei de causa e efeito, tá? Eu queria lembrar para vocês que quando a gente usa a palavra karma, as pessoas usam a palavra karma como se fosse uma dívida. Na verdade, isso que a gente chama de karma, né, pode ser tanto negativo quanto positivo. É simplesmente as coisas que a gente faz voltam para a gente. Então, quando a gente tem uma palestra aqui que o título é, né, feliz ou infeliz, somos nós que escolhemos, felicidade ou infelicidade. Isso é por causa da lei de causa e efeito. Dependendo do que nós fazemos, que é a causa, nós vamos ter efeitos que trazem felicidades ou que trazem infelicidade. Então, nós construímos nossa própria felicidade ou infelicidade por causa da lei de causa e efeito. Dependendo como eu agir na minha vida, isso vai ter consequências. Se eu agir de uma maneira boa, vai ter consequências boas. Se eu agir de uma maneira ruim, vai ter consequências ruins. Tá? Isso bem fácil de entender, não tão fácil assim de botar na prática. Então, a nossa condição atual é consequência de escolhas passadas, tá? Consequência de escolhas passadas. Alguém poderia falar assim: Estevão, você está dizendo que felicidade é paz de espírito, que é paz e amor, mas e uma pessoa, e se eu estiver doente ou passando por dificuldade financeira? E aí? Você vai dizer para mim que eu vou ser feliz nessa de paz e amor? Você está por fora, você está sendo muito ingênuo. Gente, para a gente conversa, se a gente estivesse vivendo num planeta perfeito, provavelmente não existiria pobreza, não existiria dificuldade financeira, não existiria desigualdade social, não existiria doença. Deve existir planetas perfeitos? Devem não, existem planetas perfeitos tão evoluídos em que a medicina já achou a cura de todas as doenças e ninguém mais precisa sofrer com doenças. Então, para início de conversa, se eu fosse tão bondoso assim, eu não ia estar num planeta que ainda está começando a sair de provas de expiação. Então, assim, quando você reencarnou na Terra, você deveria saber, se ninguém te avisou, mas você deveria saber, a Terra, se você reencarna na Terra, pode ser que você fique doente. Aliás, é difícil você passar uma encarnação inteira sem ficar doente. Se reencarnar na Terra, você pode passar por dificuldade financeira, entendeu? Mas entenda que se eu estou reencarnando aqui na Terra, algum motivo tem, alguma coisa eu fiz em vidas passadas para estar reencarnando num planeta que, infelizmente, ainda tem muitas dificuldades, embora nós estejamos evoluindo, né? Como diria o Lulu Santos, a passo de formiga e sem vontade. Vamos acelerar essa evolução, gente. Então, nossa condição atual é consequência das escolhas passadas, e nossa condição futura será consequência das nossas escolhas atuais.
Tem uma frase do Chico Xavier que é: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Na verdade, gente, eu não tenho certeza se essa frase é do Chico Xavier, tá? Eu vi alguns sites falando que essa frase era do Chico Xavier, mas, para ser sincero, eu não consegui descobrir em qual livro ele diz isso. Então, às vezes, tem que até tomar cuidado, porque às vezes alguém pega uma frase e bota na internet, é do Chico Xavier. Eu não consegui achar o livro. Então, pode ser que não seja dele, mas o que importa é que o Paulo de Tarso disse algo bem parecido. Isso eu posso garantir a vocês, tá? Tem lá na carta que o Paulo escreveu a Gálatas, que é uma das cartas que o Paulo escreveu, ele fala não exatamente isso, mas quase essa mesma frase aí, né? Que você pode semear o que você quiser, mas você vai ter que colher o que você plantou, tá? Não tenho certeza se é mesmo do Chico Xavier. Se não for, peço desculpas, mas eu vi em alguns sites como o Chico. Mas o que importa é que essa ideia de que você colhe o que você planta, ela está no Evangelho, tá? Está no Novo Testamento. Isso, com certeza, o Paulo de Tarso falou algo parecido. Próximo slide, por favor. Então, outra coisa que a gente tem que considerar é a lei da atração, né? Se a gente atrai felicidade ou se a gente atrai infelicidade. Então, às vezes parece que certos acontecimentos fogem do nosso controle. Alguém poderia falar assim, se você está dizendo que a felicidade depende de mim, mas você não sabe, tal coisa ruim aconteceu comigo, né? E aconteceu tal coisa que estava totalmente fora do meu controle. Mas o que a gente não percebe é que muitas vezes o nosso padrão mental acaba atraindo coisas negativas. Um padrão mental negativo eu posso atrair obsessores, posso atrair acontecimentos negativos, né? Por isso que Jesus diz orar e vigiar. Vigiai. Então não é que as pessoas voluntariamente buscam coisas ruins, mas sem perceber, às vezes a pessoa ela tem tanto pensamento negativo, que ela acaba atraindo coisas ruins. E aí ela vai achar que, por acaso eu dei azar e aconteceu tal coisa. Mas se você conseguisse ver todo lado espiritual, você vê que talvez não foi azar, não, tá? Talvez foi causa e efeito. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele fala sobre como o magnetismo, tá? Como que a fé humana, o pensamento humano tem um magnetismo que faz com que nossos pensamentos acabem se concretizando, sejam eles positivos ou negativos. E alguém poderia falar assim, você é muito ingênuo, né? Você falou que dinheiro não traz felicidade. Cara, mas eu tenho boletos a pagar, sabe? Eu tenho que pagar a escola dos meus filhos. Eu tenho... E comida? O que eu vou comer? Que comida que eu vou botar na mesa se eu não estiver ganhando bem? Né? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou comprar roupa? Você está aí falando de felicidade interior, mas eu preciso de dinheiro para comprar roupa, para comprar comida. Quando falaram mais ou menos isso para Jesus, né? Senhor, o que nós vamos comer? Como nós vamos nos vestir? Né? Jesus, ele falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus ele não falou, você não precisa de se alimentar, você não precisa de roupa. Ele entendeu, tá bom que você precisa se alimentar, você precisa de roupa. Mas em primeiro lugar, prioridade, acima da roupa, acima da alimentação, acima do dinheiro, em primeiro lugar, busca o reino de Deus, que é essa consciência espiritual que está dentro de nós, porque ele disse o reino de Deus está dentro de vós. E a sua justiça, viver de acordo com as leis de Deus. E todas essas coisas que você precisa, do tipo, mas eu estou passando dificuldade financeira, eu preciso de ajuda, meus filhos estão... Tudo isso que você precisa vai ser acrescentado. Deus vai providenciar tudo que você precisa, inclusive necessidades materiais. Porque Deus sabe quando a gente passa por dificuldades materiais, tá? Não acho que Deus está pensando só em religião. Quando a gente passa por dificuldade financeira, Deus sabe disso. E Ele sabe do que a gente precisa para ser feliz, para educar nossos filhos. Tá? Então Jesus diz, Jesus não está dizendo, esquece de tudo. Ele está dizendo, não, bota em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que você precisa para evoluir, para ser feliz, vai dar um jeito de chegar até você. Próximo slide, por favor. Então, gente, temos que falar também do livre-arbítrio, né? Nós somos livres, somos nós que escolhemos nosso estado mental. Então, quando eu falei que, olha, os pensamentos negativos fazem mal, os pensamentos positivos fazem bom, é a gente que escolhe, tá? Não adianta vir com essa, mas eu não consigo parar de ser egoísta, é mais forte do que eu. Tá, mas qual pensamento que você está cultivando? Né? Se você souber cultivar pensamentos bons, e aos poucos, mesmo que seja aos poucos superando os pensamentos negativos, você pode mudar o seu estado mental, tá? Então, às vezes, pode parecer que nós somos escravos dos nossos pensamentos, mas eu não consigo controlar meus pensamentos negativos, mas a verdade é que se a gente se esforçar, nós podemos ir selecionando qual pensamento que eu quero cultivar e qual que eu não quero, tá? Isso exige um certo grau de autoconhecimento e autoobservação, mas isso faz parte do caminho espiritual, buscar esse autoconhecimento, tá, gente?
Então, o livro dos médiuns fala, né, que os espíritos têm um livre-arbítrio e que se o espírito vai alcançar o progresso mais rápido ou mais devagar, depende do seu livre-arbítrio, né? Você diz que os espíritos vão ser mais felizes ou infelizes, né, mais felizes ou infelizes, de acordo com o seu livre-arbítrio, com o bem ou mal que praticaram, né? Tá lá no livro dos médiuns. E tem uma frase do Emmanuel, tá? Psicografado por Chico Xavier, que a gente até já tinha trazido numa palestra anterior, aqui na Casa da Prece. A gente já trouxe essa frase antes. O Emmanuel ele disse: é o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Próximo slide, por favor. Então, gente, a felicidade, ela é consequência de uma decisão. Nós tomamos uma série de decisões na nossa vida. E essas decisões vão ter consequências, sejam elas felizes ou infelizes, de acordo com a natureza da nossa decisão. Então, decida ser feliz, decida eu mereço ser feliz, que nem aquele samba diz. Eu vou ser feliz, eu sou filho de Deus, eu vou sim conseguir melhorar, eu vou sim conseguir ser uma pessoa melhor, eu vou sim conseguir largar aquele vício, ser mais disciplinado, tá? Então, a felicidade e infelicidade não é algo que simplesmente acontece com a gente. Como se nós fôssemos meros figurantes de uma peça de teatro da qual a gente não tem nenhum controle. Tipo, aconteceu com a gente. Nós não somos os figurantes da nossa vida, nós somos os autores da nossa vida. Nós temos o poder de escrever a história da nossa vida como se fossem páginas de um livro em branco, tá? O que acontece com a gente, a felicidade e a infelicidade não são coisas que aconteceu, não é tipo assim, eu tava andando na rua e sem querer eu tropecei na felicidade. Ou eu tava andando na rua sem querer eu tropecei na infelicidade. Não é algo que eu encontrei. Você não encontra a felicidade assim. Ou a infelicidade. Felicidade e infelicidade são resultados, são consequências diretas das nossas escolhas, dos nossos atos, dos nossos sentimentos, do nosso padrão mental. E aí tem aquela frase famosíssima do Chico Xavier, que, se eu não me engano, ela está pendurada numa das paredes aí da Casa Prece Presencial, não tá? Eu acho que em algum lugar aí na Casa Prece tem um quadrinho escrito essa frase do Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Próximo slide, por gentileza. Então, gente, vamos seguir o caminho da verdadeira felicidade. E o caminho da verdadeira felicidade é Jesus. O Evangelho de Jesus é um manual para encontrar a verdadeira felicidade. É um manual que mostra o passo a passo, tá? Não é só uma historinha de, era uma vez o filho de um carpinteiro. Quando a gente vai aprendendo a interpretar as parábolas de Jesus, o significado tão simbólico das coisas que vão acontecendo na vida de Jesus, as situações, a gente vai ver que aquilo ali, na verdade, por trás daquelas histórias, tem uma mensagem muito profunda, muito sábia. Tá? O Emmanuel chegou a dizer que o evangelho é a sabedoria espiritual suprema. Eu acho que ele disse isso no A Caminho da Luz, tá? Mas eu não lembro agora. Mas que foi o Emmanuel, eu tenho certeza que ele falou isso em algum livro, tá? Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. O Evangelho da Sabedoria Suprema é como se fosse um manual, um passo a passo, para a gente encontrar a verdadeira felicidade. E o caminho da felicidade é Jesus. Jesus mostrou o caminho da verdadeira felicidade. Se você simplesmente conseguir seguir os ensinamentos de Jesus, você pode ter certeza absoluta que você vai encontrar uma felicidade eterna, que a Bíblia diz que é uma paz de espírito que ultrapassa toda a compreensão humana. Tá? Além de tudo que a gente poderia conceber, a felicidade que Deus preparou para nós quando nós estivermos prontos para amar a Deus e a sua obra, né? E sendo que a obra de Deus são tudo que existe ao nosso redor, todas as pessoas. Tanto que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Próximo slide. Então, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês e fiquemos todos com Jesus. Muito obrigado.